Oi gente, tudo bem? Eu sou a Julie do canal e do blog Julie Castro. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já está voltando, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui embaixo e ficar por dentro de todas as novidades do canal. Toda semana tem um vídeo novo pra você. O vídeo dessa semana é um vídeo que eu acho que todo mundo tá esperando muito, que eu recebi já vários inboxes no Instagram, um monte de gente perguntando sobre o meu intercâmbio em Nova York e como foi. Então eu separei várias dúvidas que assim as pessoas já me perguntaram. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida depois do vídeo, deixem nos comentários que eu vou responder tudo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que me perguntaram é: você vai por agência ou por conta própria? Eu fui por agência, por quê? Porque a escola que eu escolhi, eu entrei em contato direto com eles pra tentar ir por conta própria, porque uma amiga já tinha ido. Só que eles não fazem mais por conta própria, eles me direcionaram pra STB. Então eu fiz todo o processo de curso e hospedagem com a STB e assim foi excelente, não tenho do que reclamar. Foi ótimo e é bom porque eles cuidam de tudo. Um dia antes, eu embarquei na sexta à noite. Na quarta-feira eles fizeram uma teleconferência, uma call comigo e tipo, listaram tudo o que eu precisava, eles mandaram um e-mail com tudo que eu precisava levar, tudo direitinho. Eles mandam por correio também todo o voucher impresso do curso, toda a carta que você tem que apresentar na imigração, enfim, tipo, eles são super organizados. Eu acho que valeu super a pena ir com eles. Eu acho que sozinha eu consegui, talvez, não nessa escola, mas talvez eu conseguiria fazer, mas eu acho que não seria um suporte tão bom quanto, não seria tão organizado quanto. Sobre documentação e visto. Para você ir para os Estados Unidos, você precisa de um passaporte, você precisa do visto americano. Se você vai para passeio, você tem um visto de turismo, e se você vai para estudar, tem um visto de estudante. Porém, tem uma cláusula na lei, enfim, que você pode estudar até 2 meses com uma carga horária inferior a 18 horas por semana com o visto de turismo. Como eu decidi ir de última hora, eu não tinha tempo de fazer o visto de estudante, eu escolhi, como eu ia ficar só um mês, eu fiquei 4 semanas, eu fui com o visto de turismo. Só que aí tem esse porém, tipo, eu fazia 3 horas de aula por dia, então eu fazia 15 horas de aula por semana. E aí isso eu vou falar mais um pouco pra frente, se vale a pena, o que é melhor. Se você quer estudar mais tempo, mais horas por dia, eles têm um curso de 25 horas aula por semana. Ou se você quer ficar mais do que 2 meses, você precisa do visto de estudante. E aí tem todo um processo que você precisa fazer e submeter um documento que chama I-20, que a escola faz pra você, enfim. É um pouco mais burocrático. Se você não tem visto nenhum, talvez seja melhor ir com esse visto, porque você vai ter o suporte da escola para provar que você vai estar lá estudando. Mas ele é um pouco mais burocrático, mas se você não tem nenhum, talvez seja melhor você ir com esse. Sobre hospedagem, então, tem vários tipos de hospedagem. Você pode ir ficar numa homestay, que é você ficar numa casa de família, e dentro dessa casa de família você pode ficar num quarto individual ou duplo, ou seja, dividir com outra pessoa que está lá estudando. Você pode ficar num dormitório, num dorme, como eles chamam, ou residência estudantil, que foi a que eu escolhi, e que também tem residência, que também tem quarto individual ou duplo. Você pode ficar num hotel, e você pode alugar um apartamento. Porque eu escolhi uma residência estudantil. Na verdade, essa residência estudantil que eu escolhi é dentro de um hotel que chama The New Yorker Hotel. E ele tem alguns andares que são dedicados para estudantes. E lá dentro eles têm uma empresa, que é a EHS, que é de residência estudantil. E não é só para minha escola, é para tipo, universidades, tem tipo, estudantes de todos os cantos do país e do mundo hospedados nesses andares lá. A homestay era mais barata, mas eu não queria ficar em casa de família, eu ia ficar um mês só, enfim, tipo, eu preferi não ficar em casa de família, então foi a primeira coisa que eu descartei. Como a diferença não era muito grande pra residência estudantil, que você tem o seu quarto individual, quer dizer, você pode ter o quarto individual ou duplo, eu escolhi o individual, você tem o quarto individual e você tem o seu banheiro, tipo, é como se fosse um quarto de hotel um pouco mais simples, bem mais simples, tá gente? Não um pouco mais simples, é bem mais simples. Mas é seu, não tem ninguém ali dentro, enfim, tipo, essa foi a forma que eu escolhi, porque financeiramente, custo-benefício, pra mim, valia a pena. Tem hotel, mas hotel em Manhattan é muito caro. Ah, e tem uma coisa, as homestays geralmente não são em Manhattan, ou elas são no The Bronx, ou elas são no Brooklyn,
ou elas são no Queens, enfim, tipo, elas são longe de onde tudo acontece em Nova York. A minha escola era no Soho, que é em Manhattan, tudo acontece, Manhattan é a ilha principal da cidade de Nova York, então é onde tudo acontece e eu achava importante a localização. Então também a homestay é mais barata porque ela tá mais longe de Manhattan. O hotel, o The New Yorker, ele era ali na Pensilvânia, na 8ª com a 34, quem entende de Nova York sabe o que eu tô falando, frente à estação da Pensilvânia. Então assim, era muito no burburinho, era perfeito, assim, do lado do Empire State, da Macy's, assim, só pra quem conhece mais ou menos se situar. Hotel em Manhattan é absurdamente caro. Se você for fechar um hotel por conta própria, eu tinha ido em 2016 com o Renato, a gente foi passear só, e a gente pagou super caro no hotel pra ficar em Manhattan também. De novo, tá, gente? Falando de Manhattan, você sai de Manhattan, você vai pra Long Island, no Queens, o Brooklyn ainda tá até bastante equipado ultimamente. Você vai pro The Bronx, enfim, para outros lugares, Staten Island, é um pouco mais barato, mas você vai gastar muito mais tempo de transporte. Então assim, hotel era inviável. Eu cheguei a ver quartos em apartamentos, tipo, tem muitos brasileiros que moram lá e eu cheguei a ver, mas eles eram bem mais caros e fugia um pouco do meu propósito de não conviver. Eu não queria conviver muito com brasileiro, eu queria mesmo falar inglês o tempo inteiro. E como era bem mais caro, então, tipo, eu cortei na hora. O meu dormitório, ele era bem simples, o meu banheiro era reformado, então ele era todo branquinho. Mas o quarto, assim, os móveis eram ok, mas a cama não era ok. Tipo, o colchão era bem ruim. Tipo, no começo você dorme e aí no final eu já tava contando os dias pra sair dali, sabe? Faz muito barulho, tipo, era aqueles estrados de alumínio, sei lá, que tem mola, então você mexe à noite, faz barulho, o colchão era fininho. Enfim, a única coisa que eu realmente tenho pra reclamar do dormitório era isso. E porque ele não era, você não tinha limpeza, você só tinha limpeza cada 4 semanas. Só tinha direito a alguém limpar o seu quarto a cada 4 semanas. Como eu só ia ficar 4 semanas, ninguém limpou o meu quarto. Eles têm todos os equipamentos pra te emprestar, tipo aspirador de pó, vassoura, etc. Mas você que tem que fazer a limpeza. Até aí tudo bem, tipo, não tem problema nenhum fazer a limpeza. O problema eram as áreas comuns, tipo cozinha. Eu fiquei no andar que tinha a cozinha do dormitório. Tinha cozinha, tinha sala de jogos e de TV, etc. E aí, tipo, o dia que as pessoas se juntavam, faziam festa, tipo, eu fiquei lá no dia do Columbus Day, no dia que era um feriado pra faculdade, facultativo, mas as faculdades aderem. E aí eles fizeram uma festinha à noite na cozinha. Quando eu acordei tinha uma pipoca no hall do elevador, tipo, por todos os lados, sabe? Então isso que eu falo de sujeira não era do meu próprio quarto, mas isso me incomodava um pouco. Mas o quarto é bem equipado, ele tem um frigobar, ele tem televisão, ele tem uma escrivaninha, ele tem 2 cômodas pra você guardar suas roupas. Ele tem a cama e o banheiro tem um armarinho pra você guardar suas coisas. O meu era de box de vidro, mas das minhas amigas que eu conheci lá, dos meus amigos, era um banheiro. Então, assim, depende se ele era reformado ou não. A escola que eu escolhi foi a Kaplan. A Kaplan, ela tem 2 unidades em Nova York. Ela tem uma que fica no Empire State Building e outra no Soho. Eu escolhi a do Soho por alguns motivos que eu e o Renato, a gente pensou junto e ele me deu várias informações que contribuíram muito e que eu depois até conversei com o pessoal da STB e eles confirmaram. No Empire State tem muito mais brasileiro do que no Soho, e isso eu vi com os meus próprios olhos. Na semana que eu entrei, tinham 3 brasileiras no Soho e eu fui numa festa na quinta-feira de boas-vindas para os novos alunos daquela semana e tinham mais de 20 brasileiros nessa festa. Então assim, tinham 3 no Soho e pelo menos 17 no Empire State. Tinha uma brasileira reclamando que tinham 5 brasileiros na sala dela. Tipo, na minha sala não tinha nenhum brasileiro no Soho. Esse era um dos motivos. E faixa etária, quando eu perguntei na STB, eles disseram que a faixa etária do Soho é um pouco maior, não é assim absurdamente maior, mas era um pouco maior do que no Empire State. A escola só aceita estudante a partir de 16 anos de idade. No primeiro dia da escola, você chega e você faz um teste de nível. São 2 provas, é uma prova que você faz no computador de listening e de gramática, vocabulário, e depois você faz uma prova de speaking com o professor. E depois dessa prova, dependendo da escola que você tá, tipo a minha escola, todas as aulas eram no Soho, todas as aulas são de manhã. Então no dia seguinte eu cheguei lá e descobri em que nível eu tava, em que sala eu tava.
e fui pra minha sala. No Empire State eu sei que é diferente, tem aula de manhã e à tarde, então eles mandam um e-mail na segunda noite, né, que é o primeiro dia, pra te falar se você vai pra aula de manhã ou se você vai pra aula à tarde. Aí começam as aulas e é bem legal, assim, as aulas é muito diferente. Claro que tem um livro, o professor segue aquele livro e cada aula tem um tema, um dia você fala de artes, outro dia você fala de pets, outro dia, enfim, tem textos e você conversa sobre isso e a gramática é inserida no contexto do tema da aula. Eu não sei se eu dei sorte ou se todos os professores são assim, mas o meu professor era muito bom. E, como eu disse, na minha sala só tinha eu de brasileira, tinha mais uma suíça, um uruguaio, uma venezuelana, um saudita, os outros eram todos asiáticos, Coreia do Sul, China e Japão. O que era muito bom, porque assim, além de tudo você tem uma troca cultural. Você conta as suas experiências de vida durante a aula, você conversa sobre isso e todo mundo conta a sua. Cada país é realmente muito diferente, então isso é muito legal. A escola, ela tem atividades no período da tarde. Ela tem aulas para quem quiser fazer, tipo, tem umas aulas tipo de reforço, não sei. Por exemplo, na quarta eu fazia uma aula de speaking, que era bem legal, o professor era muito bom também. Cada dia um dia de gramática, mas como eu tinha o visto de turista e estava fazendo o curso de vacations, que é o curso de férias, eu não podia fazer todas as aulas. Eu tinha 3 aulas que eu podia fazer. A mais legal delas era de speaking, pra mim, o professor era muito bom, e tinha uma que chamava Discover New York, que era toda segunda à tarde, que o professor ia com você em algum ponto turístico, enfim, da escola, da cidade, e ele contava a história pra você daquele ponto, como foi. Era todo mais... envolvia a história de Nova York, o que também era muito legal. Além disso, tinha uma pessoa responsável por atividades, e aí envolvia as duas escolas, englobava as duas unidades. A gente se encontrava sempre na escola do Empire State Building, às 2h30 da tarde, dependendo do passeio, da atividade, e você ia fazer. Então, por exemplo, eu fiz o passeio da Roosevelt Island com eles, que foi inclusive no dia do teste de nível, a gente chegou, fez o teste, sei que na hora que a gente tava saindo, eles apresentaram isso, e a gente foi, você não, assim, tem atividades que você não paga nada, tem atividades que você paga $5, e tem atividades que você paga o ingresso da atividade. Na Roosevelt Island, por exemplo, você só precisa do seu Metrocard pra você ir de metrô até lá, e pegar o bondinho também é um metrô, e você pagava $5 porque tem uma pessoa que é responsável por você, pela escola, pelos alunos da escola, que vai contar toda a história, e eu acho que era super justo. Eu fiz vários passeios, eu fiz Roosevelt Island, eu fui no teatro com eles, enfim, eu achei que isso é muito legal, porque você tá lá sozinho, e é um jeito da escola te envolver com outros alunos e você conhecer outras pessoas, enfim, e não tá sempre sozinho. Eu tinha, por exemplo, piquenique no Central Park. Eu fui embora antes, mas tipo, ia ter festa de Halloween. Teve aquela festa que eu falei que eu fui de boas-vindas dos novos alunos. Enfim, tipo, é bem legal, eu acho, essa parte pra você interagir, conhecer novas pessoas. Brasileiros, eu já contei que na minha sala só tinha eu de brasileiro. E muita gente perguntou sobre por que fazer curso de inglês e não um curso técnico. A minha ideia era fazer os dois, era fazer um curso no FIT junto com o curso de inglês, mas eu tive um problema que os cursos no FIT, eles demoravam um mês e meio, e eles sempre, há 2 meses, então assim, um mês e meio. Então eu fui no meio de setembro e voltei no meio de outubro. E os cursos no FIT, ou eles começavam no começo de setembro e terminavam no meio de outubro, ou eles começavam no começo de outubro e terminavam no meio de novembro. Então eu não ia estar lá o tempo todo do curso e eu não ia conseguir fazer, e por isso eu acabei desistindo. Se você vai ficar mais de um mês, eu acho que é legal, porque aí você também não convive só com estrangeiro, porque eu acho que isso faz uma diferença no inglês, você conviver com americano. Eu não convivi com americano, a não ser em loja, em restaurante, mas assim, tipo, as minhas amizades eram todas gringas, tipo, eu tinha alguns brasileiros, mas eu não convivi tanto. A maior parte do meu tempo eu ficava com os gringos. Só que o inglês dos gringos, eles também estão lá para aprender, então também é diferente. Então acho que você fazer um curso técnico onde você vai conviver com americanos é bem legal para você também desenvolver mais seu inglês. Sobre o visto, que eu falei que tem um visto de estudante, quem vai com visto de turista não tem controle de presença na sala. Assim, eles fazem chamada, eles marcam, mas se você faltar o mês inteiro, ninguém vai falar nada com você. Agora, se você tem um visto de estudante, eles comprometeram com o governo, porque eles que submetem o seu visto de estudante, eles que te dão o I-20, que é o documento, e eles comprometeram com o governo que você tá lá para estudar e que
então você tem que estudar. E aí você tem que ter 80% das suas presenças, você não pode faltar na aula. Eu acho que essa é uma informação bem importante para quem quer ir lá estudar. Eu não precisei faltar nenhuma aula, eu fui em todas as aulas, todas, 100% de aprovação. E consegui aproveitar a cidade do mesmo jeito. Então acho que não precisa faltar aula, acho que nada é motivo, mas é bom saber essa informação. Sobre a idade, como eu comentei, eu perguntei na STB qual era a unidade que tinha uma faixa etária um pouco maior, né, porque eu tenho 36 anos, eu tava com medo de chegar lá, só que adolescente, enfim, fui pro Sorro. Eu posso falar do Sorro, eu sei que algumas pessoas no Empire não eram tão novas, tipo, principalmente os brasileiros que eu conheci, tipo, tinham brasileiros bem mais velhos que eu. No Sorro, a média da faixa etária, eu acho que roda em torno dos 24, 25 anos, tá? Assim, olhando por cima, porque eu não perguntei a idade de ninguém, mas tem gente de 60, tem gente de 50, tem gente de todas as faixas. Eu não era a mais velha na minha sala, por exemplo, o saudita da minha sala tinha 40 anos. Então, assim, é bem diversificado, não é uma coisa muito de adolescente. A maior parte da minha sala eram pessoas que já tinham terminado a faculdade e que estavam lá para melhorar o inglês e prestar um internship nos Estados Unidos ou uma pós-graduação. Outra coisa relacionada à idade que é muito importante falar: nos Estados Unidos, quer dizer, não tenho certeza se, acho que sim, a maioridade é 21 anos. Então, assim, para você entrar no rooftop, mesmo que você não vá beber, se você não tiver 21 anos, você não entra. Para você ir numa balada, se você não tiver 21 anos, mesmo que você não vá beber, você não entra. E eles pedem documento de identidade em todos esses lugares. Então, assim, meu conselho, quer ir para Nova York? Espera fazer 21 anos para você aproveitar, ter a experiência como um todo da cidade. A cidade é maravilhosa, tipo, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que se você tem abaixo de 21 anos, você não precisa ser a pessoa mais baladeira do mundo. Eu não sou, tipo, eu fui 3 vezes em rooftop e eu não fui em nenhuma balada. Mas se eu não tivesse 21 anos, eu não ia poder ir no rooftop, eu não ia poder ir num bar, enfim. Lá eles são bem rígidos com isso. Meio de transporte. Em Nova York você faz tudo de metrô. Tudo. Você vai aonde você quiser de metrô. Tem estação de metrô a cada esquina praticamente. No começo não é fácil, mas eu já tinha ido um ano antes, eu já sabia mais ou menos. Claro que teve dia que eu peguei o metrô pro lado errado, peguei, mas depois você sai e entra de novo e é tranquilo. Se você vai ficar uma semana em Nova York, tem um Metrocard de 7 dias que custa $32, se eu não me engano. Como eu ia ficar um mês, tem um Metrocard de um mês, custou $121, mais $1 que é o cartãozinho. Então foram $122 de metrô. Se você for comprar avulso, cada um acho que custa $3 e pouco. Então não compensa. Com esse limitado de $122, você anda o quanto você quiser na cidade, o dia inteiro, qualquer horário, pra qualquer lado, várias vezes. Tipo, eu nem sei contar quantas vezes eu usei o metrô. Então, assim, acho que vale muito a pena o Metrocard de um mês. A gente pergunta qual o nível de inglês pra ir pra lá. Enfim, acho que qualquer nível de inglês é válido, é uma experiência de vida. Assim, pra mim, não foi só uma experiência do inglês, mas foi uma experiência de vida. O meu inglês melhorou, melhorou. Eu achava que não que eu achava que eu ia voltar fluente, porque um mês você não volta. Mas eu tinha um inglês bem mais pra avançado, assim, eu sempre trabalhei, sempre fiz curso, enfim. Eu sabia me virar, eu sei, mas eu queria que fosse uma coisa mais fluida, sabe? Que eu não precisasse pensar muito. Eu acho que assim, algumas coisas eu aprendi bem, que eu não consegui aprender aqui no Brasil. E eu acho que eu melhorei. Hoje eu leio muito mais inglês do que eu lia antes, tipo livro, essas coisas. Antes eu não comprava um livro em inglês. Hoje eu compro e eu leio, eu vejo todas as séries em inglês, que eu já tinha começado a ver antes, mas hoje eu vejo como é muito mais fácil, como flui muito melhor, porque você acostuma o ouvido. Eu e o Renato, não todo dia, não toda hora, mas a gente tenta conversar em inglês às vezes pra gente praticar entre a gente. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, a gente falava inglês o tempo inteiro. Eu não me respondia se eu fazia uma pergunta em português. Além da escola, porque eu tinha só 3 horas de aula por dia, vai de você se dedicar, se esforçar. Mas como experiência de vida, vale muito a pena. Conselho é, se você tem um inglês mais básico, eu aconselho ou você a melhorar ele aqui antes de ir, se você tiver essa oportunidade, ou se você tiver a oportunidade de ficar mais tempo e fazer o intensivo, que são 5 horas por dia, e ficar tipo 2, 3 meses, porque aí eu acho que você vai sentir
real a diferença do basicão pra sair falando. Eu falo isso porque mesmo o meu, que eu já falava, enfim, eu senti a diferença, mas não foi uma diferença assim, uau, agora eu sou quase americana, gringa fluente, falo sem sotaque. Não é isso, tá, gente? Tipo, você volta melhor. Eu pulei de nível, eu fiz o teste no meu penúltimo dia, eu mudei de nível. Isso é bom levar em consideração. Talvez seja melhor você estudar um pouco mais aqui ou ficar mais tempo lá. Se o intercâmbio superou as minhas expectativas, eu acho que sim. Assim, como um todo, as aulas foram muito legais. Eu fiz várias amizades, tipo, eu tinha uma amiga suíça, uma italiana e um argelino, tipo, a gente tava sempre mais ou menos junto, a italiana e o argelino moravam na mesma residência que eu, e a suíça era da minha sala, então assim, a gente falava sempre inglês, que era o que eu morria de medo de chegar lá, ou ficar só com um brasileiro, ou ficar sozinha, não conhecer ninguém. Foi bem legal, acho que como experiência de vida mesmo, o intercâmbio superou tudo. Fácil não é, o primeiro dia que eu cheguei lá sozinha, eu não conhecia ninguém, que foi no sábado, eu cansada, tinha viajado, eu tinha feito conexão em Orlando, tipo, parecia que eu me arrependi, sabe? Foi pra que eu vim fazer isso? Tipo, tô aqui sozinha, não quero voltar pra minha casa, pra minha família, enfim. Mas depois que as coisas que as aulas começam e as coisas entram nos eixos, é bem melhor, assim, é bem legal. Eu acho que realmente vale muito a pena. E as aulas não são tão basiconas, sabe? As aulas são bem interativas, você fala bastante, você fala de tudo. E eu acho que isso foi a principal diferença do que eu sinto das aulas aqui no Brasil. Uma outra coisa que sempre me perguntaram sobre celular. Existem várias maneiras de você ter o cartão, né, de celular para você falar lá. Eu acho que para quem vai ficar bastante... Assim, Nova York tem bastante Wi-Fi? Tem, mas não funciona tão bem quanto as pessoas contam. Você vai no Starbucks, ele funciona, claro. Mas toda hora você tá na rua, não tem Wi-Fi. Não é assim tão simples. Então eu como queria chegar lá já com Wi-Fi pra falar que cheguei tudo bem, ainda fiz conexão em Orlando, não sei o que lá, eu escolhi um cartão da Easy Sim for You, só de dados, tipo, não tinha ligação, mas era muito bom, porque se eu precisasse eu fazer ligação, a internet era tão boa que se eu precisasse eu fazer ligação da rua pelo WhatsApp, pelo 4G, e super funcionava. Então, como eu fiquei 4 semanas lá e depois eu fiquei mais 12 dias na Disney, eu contratei por 42 dias. Funcionou perfeitamente. E assim, eu já tinha usado a Easy Sim na minha outra viagem de Nova York. O Renato também usou quando a gente foi pra Nova York. Ele usou agora em Orlando. Até a gente se encontrou, conseguiu marcar de se encontrar no aeroporto, porque os dois tinham cartão. E é ilimitado, então assim, acho que vale muito a pena e não precisa ter o de ligação. Aconteceu uma coisa muito imprevista, muito triste na minha família e eu liguei pra minha família inteira. Por uma semana, tudo por WhatsApp, na rua, e eu consegui conversar com todo mundo super bem. Então assim, eu super aconselho, foi ótimo e eu postava de qualquer lugar. Então assim, e também para usar Google Maps, por exemplo, você quer, o Google Maps super funciona, você tá na escola e quer ir, sei lá, no Brooklyn, num rooftop, você põe no Google Maps, não, ele te leva. Você tem uma dúvida de uma palavra, como você fala em inglês, você põe no Google Tradutor, ele coloca pra você. Então assim, internet eu acho que hoje em dia é essencial. Pra ir, a minha dica é use a Easy Sim for You, porque você já sai daqui do Brasil com ela. Então você já chega lá, você já pode avisar pra todo mundo que você chegou bem, se você vai fazer conexão, fica no aeroporto, você tem o que fazer, entendeu? Então acho que vale a pena. Acho que a pergunta que todo mundo mais fala e mais quer saber, que é em relação ao dinheiro, quanto custa fazer um intercâmbio? Então vamos lá, primeiro, as minhas passagens eu comprei por milhas, então passagem depende da época que você vai, se é alta temporada, se é baixa temporada, enfim. Então isso você consegue pesquisar nos sites e comprar. Eu comprei as minhas por milhas. O curso, eu paguei em dólar $1.245, mais $175 de taxa de matrícula. E esse foi o valor do curso para 4 semanas. A acomodação foi $2.380 as 4 semanas no quarto individual na residência estudantil. A STB ela cobra uma taxa de R$387, mas que eu acho que é super justo porque sua viagem fica muito organizada e eles te ensinam até, por exemplo, eu estava na dúvida como eu ia com visto de turismo, se eu ia chegar lá na imigração e eu podia falar que eu ia estudar, porque eu não tinha um visto de estudante. Eles falaram, não, você vai... Eles me orientaram e falaram, não, você vai falar que você vai estudar part-time, você não vai estudar o dia inteiro.
E, enfim, tipo, eu acho que eles têm um suporte excelente e eu super aconselho. E eles ainda dividem todo o custo em até 10 vezes. Você dá uma entrada e mais 9 vezes no cartão. E de seguro, eu paguei, que eu acho que é uma coisa essencial você ter seguro de vida, porque de saúde, porque se acontece alguma coisa, qualquer coisa nos Estados Unidos não tem saúde pública e é tudo muito, muito caro. Tipo, já vi casos de gente que quebrou um braço e deixou $7.000. Então, assim, eu escolhi, como eu ia ficar muito tempo, a chance de acontecer muitas coisas ou uma coisa mais grave é muito maior. Então eu escolhi o melhor plano que tinha na Decolar no dia que eu fechei e custou R$1.351 por todo esse tempo. Pra comer, muita gente pergunta como é. Nova York é caro, gente, é muito caro, mas você tem opções. Eu tenho aqui as minhas anotações que eu fiz quando eu tava lá. Então, por exemplo, uma refeição no Shake Shack com sanduíche, batata frita e refrigerante. Eu gastava aproximadamente $12. Meu café no Starbucks, que era sempre um chocolate quente e um croissant, aproximadamente $6, $5 e pouquinho. Eu ia num restaurante de massa da Barilla, que era muito gostoso, um refrigerante, um prato de massa com camarão, que é mais caro, eu gastava $16. Mas teve almoço, por exemplo, que eu comi naqueles carrinhos de halal gás. Eu gastei $5. Tinha um dia que eu juntava na pizza de $1, que na verdade é uma das melhores pizzas que eu comi lá. E gastava, a pizza custava $1 e o refrigerante $1. Então, tipo, $2 de jantar. Então, varia muito. Por exemplo, tinha uma rotisserie, padaria, perto da escola, que era a Din de Luca, que eu adoro. E eu gastava também lá por volta de $13, $16 para almoçar. Até $50 por dia, mas acho que você consegue gastar até menos, dependendo de onde você vai, você consegue comer bem. Se você quer ir num restaurante top, tipo, um dos meus restaurantes preferidos de Nova York é o Balthazar, aí é bem caro. Tipo, o dia que eu fui lá eu gastei $60 com a refeição e o refrigerante. Então, assim, é bem caro, mais do que eu gastava o dia inteiro nas minhas refeições, mas era uma coisa esporádica. Eu fui lá 2 vezes em um mês que eu fiquei lá. Sobre lavanderia, na hospedagem tem lavanderia, então você pode lavar suas roupas, tem máquina de lavar e máquina de secar, e cada um você paga $5 para comprar o cartão e você tem que carregar esse cartão. Cada máquina que você usa é $2, e aí você vai carregando conforme você vai precisando. Então, assim, esses são uns exemplos de valores para vocês terem uma ideia de quanto gasta. E aí vai depender mesmo do que você gosta de comer, aonde você gosta de comer. E a última coisa que muita gente pergunta é como é lidar com a saudade do Brasil. Assim, no começo é difícil, como eu disse, o primeiro dia eu tava cansada, pra mim foi muito difícil. Mas depois que você interage, que você faz amizade, você entra naquele universo e você tem que aproveitar, você tá ali pra aproveitar. Eu perdi um primo durante o período que eu tava lá na 3ª semana e essa foi uma semana muito difícil pra mim, porque eu queria estar no Brasil junto com a minha família e não podia estar. Mas assim, os meus amigos que estavam lá foram muito importantes e me ajudaram, enfim, e fizeram a semana acontecer. Não foi igual às outras, eu não aproveitei tanto quanto as outras, mas foi legal, assim, e por coincidência, no final dessa semana era aniversário de um outro primo meu que mora lá e ele foi pra Nova York e a gente acabou passando o final de semana juntos. Então, assim, uma coisa acabou compensando a outra e me ajudando. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o intercâmbio, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou responder tudo. Se forem muitas outras perguntas, quem sabe também posso juntar tudo e fazer um outro vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.